Olá, alunos do Colégio Status, aula de redação sétimo ano com o professor Aldemir. Hoje nós trabalharemos módulo 24 da apostila 2. Módulo 24, roteiro e guia de viagem. Apostila 2, da página 129 a 140. Na página 133. O que seria um guia de viagem, né? O guia de viagem é um texto onde você apresenta informações sobre determinado lugar que as pessoas possam conhecer, né, e gostar. Como que você trabalha esse guia? Primeira coisa, a descrição do lugar, né? Você tem que indicar no seu guia de viagem, quando você produzir um guia, a localização, clima, número de habitantes, condições de hospedagem, de alimentação, locomoção, etc. Isso aqui é muito importante porque são informações básicas, né, que vão levar o leitor a se interessar em conhecer o lugar da onde você está descrevendo ali dentro do seu guia, tá? São informações que chamam muito a atenção do leitor, porque ele precisa saber, né? Principalmente na questão de condições de hospedagem, de alimentação, né? Como que é a locomoção, né? O que que tem dentro da cidade para as pessoas se locomoverem, né? Qual que é o meio de locomoção, né? Clima e assim por diante. Além disso, você tem que focar também no elenco de atrações, né? Se é um guia de viagem, você tem que mostrar todas as atrações que tem aquele determinado lugar, né? Em relação às atrações, além de você apontar é, shows, lugares, hotel, parques, né? Até mesmo shoppings, né? E mais coisas que podem ter dentro daquela cidade, daquele ambiente, você sempre aponta, né, o que essa cidade tem de atração, tá? E sempre deixa o seu comentário, a sua opinião positiva sobre aquilo, né? Então, você pode colocar como foi citado aqui, ó, metrópole superlativa em tudo, inclusive na diversidade, efervescente caldeirão de estilos e culturas, onde convivem pessoas de mais de 70 nacionalidades. Também é um grande centro de entretenimento. Então aqui ele falou que no caso aqui seria uma cidade, uma grande metrópole, né? E que aqui convive mais de 70 nacionalidades. Então ele chamou a atenção das pessoas. A pessoa que quer conhecer vários tipos de pessoas de outras nacionalidades, ele vai se interessar por esse guia, né? Porque vai chamar a atenção. Então, todo tipo de atração que tiver a cidade, você tem que colocar aqui e explicar, dar a sua opinião sobre o porquê que aquilo é interessante dentro do contexto aí do seu guia, ok? Então, lembrar sempre, fazer a descrição inicial, localização, clima e assim por diante, e depois citar todas as atrações, né, que forem interessantes aqui, que forem positivas para ser incluídas dentro do seu guia. Então, o guia, ele é isso, ele é uma forma de você orientar as pessoas que queiram conhecer a sua cidade ou queiram conhecer o lugar onde você está citando no guia, né, para que ele saiba, né, como é o lugar, né, o que tem de interessante no lugar e se realmente vale a pena conhecê-lo, ok? Continuando, na página 129 a 132 tem textos auxiliares. Vocês lerão esse texto, ok? É um texto com vários parágrafos, então você vai ler esse texto. Por quê? Porque você vai observar dentro desse texto como é feito um guia, né? O que as pessoas falam sobre determinados lugares, né? Lugares onde viajou, onde mora.
e assim por diante. Então, ler os textos auxiliares da página 129 a 132, que vai facilitar e auxiliar vocês na hora da produção escrita. Na atividade escrita, depois que você já leu o texto auxiliar, tá? Da página 133 a 135. Vamos lá. Então, nessa atividade, você vai montar um guia de viagem, tá? Aqui está pedindo em grupo, mas como, né, no processo que nós estamos, você vai fazer individual. Então, guia de viagem para turistas que queiram conhecer a sua cidade. Então, no caso aqui, nós vamos trabalhar com a nossa cidade, Campo Grande, ok? A primeira parte do roteiro, tá? A definição do público-alvo. Como assim? Né? O seu guia de viagem, ele pode ser geral, né, para qualquer grupo de pessoas, né? Ou você pode determinar um grupo. Ah, não, eu quero fazer um guia de viagem só para adolescente, né? Para mostrar o que a Campo Grande tem para adolescente. Não, eu quero fazer um guia de viagem para crianças. Não, eu prefiro fazer um guia de viagem para idosos, né? Ou não, eu vou fazer um guia de viagem geral, né? Para o público geral. Pode ser feito. Então aqui você vai definir qual é o seu público. Se você quer fazer geral, você coloca aqui o público-alvo geral, tá? Ou então se você vai definir um tipo de público, aí você escreve aqui jovens, adolescentes, crianças, idosos e assim por diante. Então a primeira etapa é definir qual é o público-alvo do seu guia de viagem, tá? Na segunda etapa, anotações, informações, dados. Isso aqui é extremamente importante. Isso aqui é uma pesquisa que você vai fazer, tá? Isso aqui, tudo o que você vai encontrar sobre Campo Grande, tá? Você pode pesquisar aqui pela internet, né? Que você consegue descobrir muita coisa, tá? Então vai anotar nome, estado, distância da capital do estado e das cidades próximas mais conhecidas. Por exemplo, você pode colocar aqui Campo Grande, né? Qual que é a distância de Campo Grande para ir até Bonito, que é uma cidade turística, ou para ir até Corumbá, que também é uma cidade turística, ou outros lugares, né, que você acha interessante o turista saber, ok? Características principais: números de habitantes de Campo Grande, um pouco sobre a história, né, como Campo Grande foi criado, né, o clima de Campo Grande, principais atividades econômicas, né, e assim por diante. Isso aqui tudo você pesquisa, você encontra, tá, tranquilamente na internet. E anote no seu caderno, primeiramente, ok? Informações específicas para turistas. Aqui você vai entrar realmente na parte de turismo, tá? Então, você tem que ficar bem atento ao quê? Essas informações específicas, se você definir o seu público-alvo como geral, beleza, você vai pesquisar tudo que tiver. Se você definir o seu público-alvo como jovens, você vai pesquisar somente as coisas que são interessantes para jovens. Ou idosos, somente as coisas que são interessantes para idosos. Crianças, a mesma coisa. Mas se for geral, aí você pode pesquisar sobre tudo, tá? Que daí agrega o que for necessário. Então, principais atrações turísticas, recursos naturais, né? Arquitetura de Campo Grande, quais são os eventos que sempre tem em Campo Grande que são interessantes, como é a culinária daqui, os negócios, a arte, a cultura. Então isso daqui é extremamente importante, porque é a base do seu guia, né? É o que muitas vezes quando você lê, né, um guia de viagem, é o que te interessa. Por quê? Porque ali você vai ver se você vai gostar ou não daquela cidade, daquele ambiente. E lembrando sempre que é um guia positivo, então somente coisas que são interessantes, tá? Melhor época do ano para visitar a cidade, né? Onde fica, nomes, endereços de hotéis, pousadas, isso aqui também é importante, né? O que, o que e onde comer, né? Quais são os pratos típicos, onde eu posso ir comer um prato típico da cidade, ou que tenha um bom restaurante e assim por diante, ok? Então isso daqui é uma base que você precisa fazer de pesquisa antes de entrar realmente no texto do guia. Aqui, se você observar, ó,
está definido em A e B, tá? Item A e item B. Nessa definição de item A e item B, você vai aqui iniciar, tá? O seu texto. Então, instruções complementares. Organizar seu texto em duas partes, correspondente ao bloco A e B. Então, a primeira parte do seu texto é o bloco A. É aquela questão de clima, né, nome da cidade, estado e assim por diante. Esse bloco A você pode escrever de forma simples, tá? E pode ser em formato de itens, como se fosse uma lista, né? Nome da cidade, Campo Grande, estado, Mato Grosso do Sul, clima, né? Localidade, quilômetros de Campo Grande a Bonito. Então tudo você pode fazer como se fosse uma lista, essa primeira parte do item A. No item B, você já pode estar elaborando ali um parágrafo, citando os restaurantes, né, os pontos turísticos, o que é mais interessante em Campo Grande, assim por diante, tá? Então você pode fazer dessa forma, o item A como se fosse uma lista e depois iniciar um texto do item B falando sobre a parte turística de Campo Grande. Ao descrever a cidade e suas atrações, utilizem adjetivos, né? Se é um contexto positivo que você quer chamar a atenção das pessoas para conhecer Campo Grande, então você tem que, né, utilizar bastante adjetivos aqui para caracterizar essa cidade, né, que valorizem e despertem no turista o desejo de conhecê-la, ok? Crie frases curtas, diretas e utilizem verbos no presente. Então, assim, por exemplo, conheça Campo Grande, né? Veja essa cidade que é tão linda, né? Caminhe pelo Parque das Nações Indígenas. Então, sempre verbos no presente, para a pessoa sentir como se ela já estivesse lá, no caso, já estivesse em Campo Grande, né? Para ela sentir esse contato presente ali com Campo Grande, ok? Ao terminar, certo, o textinho do guia, crie uma frase para inserir na capa do seu guia. Então, esse trabalho você vai fazer como? Você vai montar o seu texto, certo? Numa folha bonitinho, organizada, esse guia. E depois, numa outra folha, você vai montar uma capa, tá? Para esse texto, que seria a capa do seu guia. Então, você vai pensar aqui, tá? Numa frase que seja de efeito, que chame a atenção para o seu guia, ok? Depois que você terminar essa parte, aí você vem aqui e faça a revisão, tá, do seu texto para ver se está tudo organizado, tudo certinho. Fez a revisão, vai para a quinta etapa, que seria a capa, ok? Seu texto já está revisado, você já deixou ele organizado, você vem para a capa. A capa deve conter título e subtítulo. Por exemplo, Campo Grande, né? A cidade bonita de Mato Grosso do Sul. Um exemplo, né? Então aqui eu tenho o título, Campo Grande, e tenho um subtítulo, Cidade Bonita de Mato Grosso do Sul. Então monte aqui um título que chame muita atenção do leitor, ok? Os diversos trabalhos de classe serão diferenciados, né, pelo subtítulo. Então, todo mundo que vai fazer o trabalho pode colocar Campo Grande, mas o seu subtítulo vai ser diferente, porque é aquela frase de impacto que você criou, né, lá no final do seu texto, que vai chamar a atenção do seu leitor, tá? Vamos aqui para baixo. Aqui, se você quiser, você pode acrescentar fotos de Campo Grande ou um desenho de Campo Grande na sua capa, tá? Algo que chame realmente a atenção. Aí o texto, atente-se ao tamanho das letras, né? Se for manuscrito ou ao tamanho do tipo delas, se for digitado. A capa, você pode, se quiser digitar, você pode digitar, tá? Colocar imagens, digitar, né? Aí depois você coloca. O texto, guia, eu quero manuscrito, mas a capa pode ser digitada, ok? E
faça uma capa que realmente chame muita atenção, né? Para que o leitor queira abrir o seu texto, né? Abrir ali o seu trabalho e ler o seu guia. Logicamente que o guia é a parte mais importante, mas a capa ela chama muita atenção também, ok? Então, resumindo aqui o trabalhinho, vai iniciar buscando o público-alvo, depois vai fazer toda a pesquisa dos itens A e B, né, na internet, né, ou buscando informações em outros lugares relacionados a Campo Grande. Depois, vai montar o seu texto. Item A, elementos do item A, você pode fazer em formato de lista, um debaixo do outro, indicando cada informação. O item B, você elabora um parágrafo dizendo questões do turismo, né, dos bares, restaurantes, parques, tudo que for interessante de turismo aqui em Campo Grande, lembrando sempre de colocar bastante adjetivos, coisas positivas, certo? Depois que fez o texto do guia, aí vem para a capa, faz uma capa bonita, que chame atenção, com título, subtítulo e, se possível, acrescentar aí imagens, né, ou um desenho, tá, da cidade de Campo Grande. Lembrando que o texto é manuscrito e a capa, se você quiser, se quiser, pode fazer digitado, ok? Terminou a atividade escrita, deixou pronto o seu guia, está tudo muito organizado, tá? Você deixa ele guardado para entregar no retorno das aulas e vai para o em casa. Vai fazer da página 136 a 140 as atividades do em casa, ok? Qualquer dúvida é só perguntar no plantão na segunda-feira e nos vemos numa próxima aula de